Um dia, enquanto caminhava pela rua, Patrícia, que eu contei a história dela outro dia para vocês. Uma mulher de sucesso, casada de pouco, diretora de uma daquelas empresas multinacionais que fazem de tudo para vender a imagem de sua empresa aos futuros funcionários. Nesse momento, Patrícia, caminhando, atravessando a rua, olhando seu WhatsApp, preocupada em responder as mensagens, as mais urgentes. De repente, um barulho grande. Simplesmente, Patrícia é atropelada por um ônibus. Que tragédia. Patrícia morre na hora. Não sobra nada. Pedaços para um lado e para o outro, aquela coisa, uma cena horrorosa, saiu em todos os jornais. Mas, para Patrícia, nada disso fazia mais importância. Sua alma chegava ao paraíso e se encontrava logo na entrada com São Pedro, em carne e osso. Bem-vindo ao paraíso, diz São Pedro. Mas antes que você se acomode, parece que temos algum problema aqui. Você vai perceber que esse tipo de coisa é muito raro de acontecer. Um diretor de recursos humanos chegar aqui no paraíso? Não estou muito seguro desse negócio não, tem alguma coisa errada nessa história. Não tem problema, deixe-me entrar, disse Patrícia, já analisando São Pedro dos pés à cabeça, imaginando o seguinte: lá no seu antigo trabalho, e se ele fosse um candidato, será que ela contrataria São Pedro? Bem, o que eu gostaria de deixar entrar, sinceramente eu gostaria, por mim você já estava lá dentro, mas eu tenho ordens superiores. O que faremos é o seguinte: vamos deixá-la passar um dia inteirinho, 24 horas no inferno, e outro dia 24 horas no paraíso. Então, poderá escolher onde ficar toda a eternidade. Então, já está decidido. Prefiro ficar aqui no paraíso, disse Patrícia. Sinto muito, mas temos nossas regras. Primeiro você vai precisar conhecer os dois lados. São Pedro acompanha a Patrícia ao elevador e desce. Plim! Patrícia acaba de chegar ao inferno. As portas se abrem e aparece um verde campo de golfe, lindo, a grama perfeita. Mais adiante, um belo clube, como se fosse um golfe clube. Lá estão todos seus amigos e colegas diretores que trabalhavam com ela, grandes executivos de outras empresas, todos em trajes de festas e muito, muito felizes. Correm para cumprimentá-la, beijam, abraçam, lembram dos bons tempos, jogam uma agradável partida de golfe. Mais tarde, jantam com as comidas deliciosas, o manjar dos deuses. Juntos, no clube muito bonito, se divertem contando piadas e dançando. E o diabo lá no meio. Então era o anfitrião daquela bagunça toda, tudo de primeira classe. Elegante, charmoso, muito educado e divertido. Contava cada piada de você não aguentar de tanto rir. Ela se sente de tal maneira tão bem. Antes que se dê conta, a hora já havia passado. E quase estava na hora de ir embora. Todos lhe apertaram a mão, deram abraços, beijos, despedem enquanto ela entra no elevador. E o elevador sobe. E ela novamente se vê nas portas do paraíso, onde São Pedro a espera. Agora é a hora de visitar o céu. E assim nas 24 horas seguintes. Patrícia se diverte pulando de nuvem em nuvem, relaxando, respirando, um ar puro, tocando harpa e cantando. É tudo tão bonito, tão sereno, que quando percebe, as 24 horas se passaram. E São Pedro vai buscá-la. Então, Patrícia, passou um dia no inferno, outro dia no paraíso. Agora você deve escolher a sua eternidade. Patrícia pensa, coça a cabeça. Um pouco depois... São Pedro, o paraíso é uma maravilha, mas penso que me senti muito melhor no inferno. Com todos os meus amigos, aquela intensa vida social, eu sou muito agitada. Assim, São Pedro a acompanha até o elevador e pergunta pela última vez: Patrícia, você tem certeza?
Ah, sim, São Pedro, tenho sim. E o elevador começa a descer, 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 descer. Finalmente, Patrícia chega ao inferno. Quando as portas se abrem, ela se depara com um deserto inóspito, sujo, cheio de desgraças, as coisas piores que ela já poderia ter pensado. Vê todos os seus amigos vestidos em trapos, trabalhando como escravos, fedorentos, um mau cheiro, uma má aparência. E o diabo, com um garfo na mão, um chicote na outra, slapt, slapt, gritando, dando gritos estridentes. Peguem todos os sofrimentos e coloquem nos sacos pretos. E começa a caminhar na direção de Patrícia, que espera com os olhos arregalados na porta do elevador. Aquele ser grande, estranho, feio, mal encarado se aproxima a cada passo. Patrícia vai se recolhendo, ficando cada vez menor, as lágrimas começam a escorrer. Não entendo. Ontem eu estava aqui, havia um campo de golfe, um clube, comemos lagosta, caviar, dançamos tanto tempo e nos divertimos tanto, piadas, risos. Agora tudo que existe é um deserto cheio de lixo e todos meus amigos parecem uns miseráveis. O diabo olha para ela e começa a sorrir. Ontem estávamos te contratando. Hoje você faz parte da equipe. E assim aconteceu com Patrícia, lá no andar de baixo, pertinho do capeta. Se você gostou dessa metáfora, compartilhe, curta, inscreva-se no nosso canal.